5 de julho de 2017. Palmeiras enfrenta a pressão da torcida equatoriana em visita ao Barcelona de Guayaquil. Guerra vira desfalque de última hora após acidente doméstico com o filho. No Santos, Devir Coupe confirma: Jean Mota será a única novidade do Peixe daqui a pouco contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Primeiro brasileiro a entrar em campo, o Grêmio conquista importante vitória na Argentina. Lucas Prato garante que o grupo do São Paulo sempre esteve ao lado de Rogério Ceni. Lamenta a saída do treinador e coloca nos jogadores a responsabilidade pela demissão. E ainda, Flamengo encara fantasma chileno na Copa Sul-Americana. Os gols da terça-feira. E as notícias do Corinthians. Olá, boa noite. Furo de reportagem. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que anunciou oficialmente a contratação do técnico Dorival Júnior para a sequência da temporada. O contrato do treinador vai até o final de 2018. O auxiliar Pintado deve comandar a equipe no confronto do próximo domingo contra o Santos. O atacante Lucas Prato foi o personagem da entrevista coletiva desta quarta-feira. Antes de eu chamar a reportagem, quero dizer que em primeira mão quem deu essa notícia foi Flávio Prado, para o site gazetesportiva.com, e agora, já na sequência, a gente aqui do programa Gazeta Esportiva, e depois veio o comunicado oficial do São Paulo. Tá vendo? Pra você ficar sabendo tudo sobre o mundo dos esportes, tem que estar ligado na gente. Veja a reportagem do Gavini. O grupo do São Paulo está abatido. Pelo menos foi o que demonstrou Lucas Prato na entrevista coletiva. São 6 jogos sem vencer, que levaram o tricolor para a zona de rebaixamento e culminaram na demissão do técnico Rogério Ceni. O desempenho dentro do campo foi muito ruim, muito por embaixo das expectativas nossas, sobretudo os últimos jogos. Colectivamente, tácticamente, nós não conseguimos fazer em campo o que o treinador queria. Um treinador muito capacitado, com uma comissão técnica que se preparou muito para afrontar a ser treinadores de São Paulo, e a verdade que a gente não conseguiu ajudar a eles dentro do campo. Apesar do abatimento, Lucas Prato garante que não há desânimo, pelo menos da parte dele. Desanimar-me não me desanima nada. Se eu tivesse desanimado por derrotas, por passar malos momentos durante uma temporada, eu tenho que deixar de ser jogador. Nós, jogadores, não sabemos quem que vai chegar. Temos que animarnos e colocar a cabeça 100% na recuperação, porque precisamos de uma vitória rápida. O mau momento do São Paulo coincide com a falta de gols de Lucas Prato. A última vez que o argentino balançou a rede foi nos 2-0 sobre o Vitória. Exatamente a última vez em que o tricolor venceu. De lá para cá, foram 2 empates e 4 derrotas. Com 6 jogos sem fazer gol, eu acho que é uma questão de que eu não estou conseguindo finalizar fácil. Acho que a última vez que finalicei com um pouco de comodidade foi em algum momento contra o Atlético Mineiro. Depois não consegui finalizar com comodidade. Eu acho que é uma fase, todo mundo está falando disso, né? Então, é uma fase que ofensivamente nós não estamos cumprindo com essa expectativa. O treino foi comandado por Pintado, técnico interino que vai dirigir o time no clássico contra o Santos, enquanto a diretoria não fecha com o novo treinador. Lucas Prato, no entanto, não acredita que a mudança de comandante pura e simples seja suficiente para fazer o São Paulo reagir. Depende muito de se conseguimos resultado rápido, né? Seja quem seja treinador novo, sempre o jogador, quando perde treinador, por mais que todo mundo fale que às vezes as mudanças são boas, a cabeça do jogador está com desconfiança, mas como falei antes, nós temos que trabalhar essa semana, porque mesmo domingo acho que a gente não vai ter treinador ainda. Temos que fazer o que hoje o treinador interino, que é Pintado, está a cargo, fazer o que ele quer no domingo para ganhar e recuperar confiança. Lucas Prato joga a responsabilidade pela saída de Rogério Ceni para os jogadores. Ele sabe que o sucesso do futuro treinador do São Paulo vai depender do que os atletas fizerem dentro de campo. Ele aproveitou para negar qualquer tipo de problema entre o grupo e Rogério. O grupo sempre estuvo com ele, a gente corria igual ou mais que o rival.
Chegamos ao arco rival e finalizamos muito também, mas como finalizamos, como corremos, esse era o problema. A gente corre mal, finalizamos incômodo, finalizamos mal, fazemos jogada de cruzamento sem ver quem está na área. Então, eu acho que são detalhes os problemas nossos. São realmente pequenos detalhes, mas são muitos pequenos detalhes que se tornaram um grande problema, que o técnico que vier terá que solucionar o mais rápido possível para tentar salvar o tricolor. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, o São Paulo já tem técnico novo. Flávio Prado deu a informação em primeira mão. Aliás, vou deixar que você fale primeiro, Flávio, até porque você está com a informação aí do Dorival, né, guardada ali na manga, né? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos. Obrigado. A gente já tinha essa expectativa, mas aí veio a informação. Quais são os horários, Michele? 17h39, o site Gazeta Esportiva publicou. Não, foi assim, o Flávio Prado recebeu uma mensagem, né, no WhatsApp dele às 17h39. Aí nisso já liguei para a redação do site gazetesportiva.com, coloca Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo, Flávio Prado. Então a nossa reportagem entrou às 17h40 no ar. E o presidente do São Paulo, Leco, escreveu no Twitter dele às 17h47. Boas-vindas ao Dorival Júnior. 7-0 para o nosso site. 7-0 nosso time! Uhul! Olha, para o São Paulo, excelente. Excelente. Dorival é um cara maravilhoso, um cara de um caráter espetacular, um estudioso do futebol, gosta do que faz, sabe muito de futebol. Não sei se a recíproca é verdadeira, não sei se para ele isso vai ser bom. Claro que ele vai dirigir um time enorme. O São Paulo Futebol Clube tem uma história espetacular, não dá para falar em termos de São Paulo de entidade. Mas as pessoas que estão lá hoje são pessoas que você precisa ficar no mínimo, sabe, de orelha em pé, no mínimo ligado. Tem que ficar. São pessoas preocupantes. É claro que o mundo do futebol... Que não inspiram confiança. O mundo do futebol tem muito disso. Mas a partir do momento que os caras fazem o que fizeram com o Rogério Ceni, que é o nome mais importante da história do time, muito maior do que todos eles que estão lá, imagine uma pessoa que vem de fora. Então, realmente, por certo, para o São Paulo vai ser muito bom. Tomara que para o Dorival também seja. O São Paulo vai estar muito bem servido. O Dorival, não pelo clube, ele é uma grife, vai passar para o currículo dele ter trabalhado no São Paulo. O problema é com quem ele vai trabalhar, né? Você viu que hoje a despedida do francês, ele disse a mesma coisa que os últimos técnicos, que o Osório, que todos os outros. Obrigado aos jogadores, obrigado à torcida, obrigado aos companheiros de comissão técnica. Ninguém cita a diretoria. E não é de hoje. Então, quer dizer, a coisa está bem complicada. Boa sorte ao Dorival, que Deus o ilumine. Ele tem um pepino muito grande na sexta-feira. A esposa dele vai fazer uma cirurgia muito importante, muito complicada. Tomara que corra tudo muito bem. E a partir daí que ele venha com paz. Ele não vai dirigir o time, muita gente, porque é contra o Santos. Não tem nada a ver. É que ele tem essa operação, essa cirurgia da esposa em Santa Catarina. E é claro que ele vai precisar ficar junto com ela no pós-operatório e tal. Mas que Deus ilumine o Dorival e que ele se proteja, porque realmente, né, mas o Dorival que já passou isso no próprio Palmeiras, né, quando foi demitido. O mundo do futebol é mais ou menos Santos, assim. Ele Só foi... que o São Paulo tem caprichado. O São Paulo não, né? É bom separar, né? Esses caras que estão no São Paulo, infelizmente há bastante tempo, que são complicados. O clube é espetacular. É uma transferência de responsabilidade, né? A responsabilidade é sempre do outro e nunca dele. Tanto que ontem mesmo, o presidente do São Paulo, nós mostramos aqui ao vivo na Gazeta Esportiva, quando questionado sobre a responsabilidade da diretoria no fracasso do Rogério, ele disse: a diretoria não tem participação nenhuma, nós demos tudo o que ele precisava. Inclusive 16 jogadores que eles tiraram na fase de preparação. Pois é. Né? Então, o Dorival já sabe bem com quem ele vai lidar, mas se aceitou a proposta porque ele confia no trabalho dele, na capacidade dele. É bom lembrar que quando ele assumiu o Santos, ele levou o Santos depois ao título paulista, ao vice-campeonato brasileiro. O Santos estava na zona do rebaixamento, assim como estava o São Paulo. Aí ele levou um tempinho, o Santos foi melhorando, né? Terminou um ano bem, não chegou à Libertadores da América e no ano seguinte chegou ao vice-campeonato brasileiro.
como o história do Modesto Roma bastante, né? Que eu não sei se ele terá no São Paulo, mas enfim. Um respaldo também até a página, não, né? Mas teve. O próprio Modesto também que falou assim, até a minha gestão, e durante a minha gestão ele não sai, e saiu. É verdade, mas ele ficou 2 anos no comando. Era o treinador com mais tempo em casa. Né? Você tem razão, não segurou até o final, mas segurou muito. No São Paulo, dá-se cabeças com uma facilidade enorme para não assumir nenhum tipo de responsabilidade. Como são competentes que estão dirigindo, é claro que qualquer coisa eles dão cabeça para que crie um fato novo. Agora ninguém mais vai lembrar do Leco, de tudo isso que foi feito. Né? Eles vão dando cabeça porque eles são incompetentes. Claro. Então isso faz parte do esquema. Você vai dando sempre cabeças novas e o clube é que vai tendo problemas. Pois é, de qualquer forma, boa sorte ao Dorival. Claro. Assim, eu não gosto de entrar no lado pessoal, mas já que eu comecei, vou terminar. Gente boníssima, sim, né? Gente de primeira linha, educado, bom caráter, estudioso, competente, que acessível, vai tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. E em relação à competência dele, não se discute. É só olhar o que ele fez com o Santos. Ele é um cara sério. É só olhar o que ele fez com o Santos. Como perdeu um monte de jogador, levou o Santos a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Levou o Santos a uma final de Copa do Brasil. Levou o Santos a um título paulista. O Campeonato Paulista não serve muito como referência. Mas derruba técnico, por exemplo. Né? Então são resultados. Isso mostra a capacidade dele e a competência dele. E que ele tem a oportunidade de mostrar isso no São Paulo. Ele está bem escaldado de recentemente. Lá. Parece que houve grandes trairagens lá, né? Lembra da primeira entrevista do Elano? Que o Vecchio... Como era que ele tinha afastado. Aquele outro Zé Mané lá, o lateral, que eu nem lembro o nome, também já foi afastado, né? Então, ali também ele teve algumas camas de gasto, né? Então eles também vêm escaldar. É bom ele ficar esperto e fazer o trabalho dele, e tem toda a nossa torcida, toda a nossa consideração. Beleza. O assunto agora é a Libertadores. Santos em Curitiba e o Palmeiras no Equador fazem nesta noite os confrontos de ida pelas oitavas de final. A rodada também vai ter o Atlético Mineiro jogando na Bolívia e amanhã o Botafogo no Uruguai. Confira os jogos deste meio de semana. Vamos lá. Atlético Paranaense e Santos jogam daqui a pouquinho, volta para mim, às 7h15 no estádio Dorival Brito. Às 9h45 em Cochabamba, o Jorge Wilstermann recebe o Atlético Mineiro. No mesmo horário, o Barcelona de Guayaquil encara o Palmeiras. Amanhã, às 7h15, o The Strongest enfrenta o Lanús na altitude de La Paz. 9h45 tem Emelec São Lourenço em Guayaquil e Nacional do Uruguai e Botafogo em Montevidéu. Beleza? Agora sim pode sair a arte. Vamos voltar na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Dos paulistas que jogam hoje, qual equipe sai na frente? Santos? Palmeiras? Os dois ou nenhum dos dois? Acesse o site, vote resultado no final do programa de hoje. O que vocês querem apostar? Puxa vida, eu ia... O Santos tem um jogo dificílimo lá na Arena da Baixada. Não, Vila Capanema. É verdade, estava por vôlei, isso é verdade. Mas enfim, ainda assim é um jogo difícil para o Santos, né? Não é fácil enfrentar. Falei porque faz diferença. Não, faz diferença sim. Eu tinha rápido e estava na memória, foi traído pela memória, é verdade, teve jogo de vôlei lá. Porque se não fosse isso, dane-se, claro. Tanto faz, mas é que é piso diferente. Isso, né? E joga fora, mas ainda assim é difícil para o Santos. Eu apostava no Palmeiras, mas o Palmeiras a gente vai falar daqui a pouquinho, aconteceu um fato novo que é capaz de estabilizar emocionalmente. O elenco, né? O Guerra teve que voltar para São Paulo correndo, uma fatalidade. O filho dele de 3 anos se afogou na piscina, está hospitalizado e é algo que mexe. Porque veja só, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para concluir meu raciocínio. Quando o elenco do Palmeiras tem muitos pais novos, então existe a projeção imediata. Quando você tem uma criança pequena, você vê algo que aconteceu com o outro, você já pensa na sua. Eu tô arrepiada só de E isso traz um abalo psicológico significativo. Então, eu não sei até que ponto esse episódio abalou o elenco palmeirense. Então, eu ia apostar no Palmeiras, mas acho que isso pode trazer uma consequência. O Palmeiras volte de lá com um empate. E aí, Flávio? Eu acho que o jogo do Santos é bem mais difícil. O Barcelona de Guayaquil, ele é um time pomada, né? Ele é para uso externo. Fora de casa ele é perigosíssimo. Não é um time comprimido que serve para uso interno. Na casa dele, nessa Libertadores, só ganhou um jogo. Fora ele consegue resultado, Botafogo, ele veio aqui e tal. Então ele é um time que precisa do contra-ataque. Então acho que o Palmeiras sai com coisa boa lá de Guayaquil, o Santos eu acho que perde. Então o Palmeiras fica numa situação melhor. Bom, em partida que abriu as oitavas de final da Libertadores, o Grêmio conseguiu um grande resultado diante do Godoy Cruz, na Argentina. O jogo de Libertadores, né? Um jogo pegado.
ficava difícil para a gente ver um grande futebol num gramado desse, pesado, molhado. O adversário, principalmente no primeiro tempo, estavam batendo muito. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi a valentia da minha equipe. Fizemos o gol logo no início, soubemos controlar a partida. Em alguns momentos a gente diminuiu o ritmo e eles cresceram um pouquinho, mas nada que nos assustasse. Poderíamos ter matado o jogo no final do jogo com alguns contra-ataques. Mas já dei os parabéns para o meu grupo. Foram valentes, foram homens. Foi 1-0, mas é uma vantagem muito grande que a gente leva. Agora a gente vai jogar em frente à nossa torcida. Daqui 30 e poucos dias. Então essa vantagem ela vai ser bastante valorizada e pode ter certeza disso. Mas mais 90 minutos em frente à nossa torcida, é outra história, é outro jogo, são os outros 90 minutos, nada está definido, está tudo em aberto. Agora não deixa de ser uma boa vantagem que a gente leva para lá. Eu ia falar, Flávio, que o Grêmio está em estado de graça, mas falar em estado de graça é meio que minimizar a competência e atribuir a algo divino, né, um trabalho que é muito bem feito. O Grêmio teve aquele tropeço no Corinthians, mas foi briga de cachorro grande, 2 candidatos ao título, mas ele não se abalou, conseguiu uma belíssima vitória contra o Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil, contra o Palmeiras veio com um time reserva, então você não pode considerar. Aí foi lá na Argentina enfrentar o Godoy Cruz, conseguiu um gol logo de cara e depois administrou o jogo, foi senhor do jogo. O Grêmio ele é candidato ao título no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Libertadores. Claro que em determinado momento ele vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra, mas ele é favorito nas 3 competições. Zada, não bota tanta fé assim. Não? Não, eu acho o Renato Gaúcho muito presepeiro, muito fanfarrão. Mas sabe? O time está jogando bem, Flávio. Tá, é verdade que tá. E tem o Valdir Espinosa também, como, que eu acho que dá retaguarda. Mas você sabe como é que eu vejo esse time? O Renato, ele é fanfarrão. Os caras gostam dele e tal, não sei o quê. E ele aproveitou, que se aproveitou bem, foi aquilo que o Roger preparou, deixou um time ajeitado, mas acho que isso tem um tempo de duração. Não sei, posso estar enganado, nada contra o Grêmio, mas eu não sei não. É claro que aí provavelmente já se classificou, né? Embora o Godoy Cruz também seja o time que vai jogar mais fora, mas ele perdeu o contra-ataque, né? Ele vai ter que sair pro jogo. Não sei, acho que o Grêmio, eu não coloco entre os favoritos a nada, mas aguardemos. Eu acho um belo time. Mais Copa Libertadores, a terça-feira foi mesmo dos visitantes. O River Plate encarou o Guarani do Paraguai e levou na bagagem uma grande vitória. Série B, 2 partidas abriram a 12ª rodada com excelentes resultados para os visitantes. Destaques para o Náutico, que voltou a vencer depois de 85 dias, e para o Londrina, que subiu 7 posições com o triunfo sobre o Paysandu. Paysandu e Londrina se enfrentaram em Belém e o time visitante fez o primeiro com Jonatas Belusso no fim da etapa inicial. Já no segundo tempo, Ayrton cobrou falta com categoria e deixou tudo igual. A resposta do Tubarão veio na mesma moeda. Gilmar soltou a bomba e definiu o resultado. 2-1 Londrina. Fora de casa, o Náutico conseguiu a primeira vitória na Série B depois de 12 rodadas. Gilmar fez o gol da vitória diante do ABC. O Timbu ainda é o lanterna do campeonato com apenas 5 pontos ganhos. Prova ciclística 9 de julho, é domingo, tá chegando a hora. Você sabia que no ano passado, quem levou a prova na elite foi um casal? A Marina Paniza nos conta essa história. O pequeno Sebastian já nasceu numa família campeã. A mãe Daniela Leonço é a atual vencedora da elite feminina da prova 9 de julho. O papai Joel Cândido Júnior é bicampeão da prova mais tradicional do ciclismo brasileiro. Uma família de respeito. E mesmo sem saber, o próprio Sebastian já cruzou a linha de chegada da 9 de julho. Foi uma experiência única, assim. Tá competindo com ele, eu tive que tomar alguns cuidados. Na 9 de julho eu ainda não sabia, então foi ficar sabendo ali um mesinho depois, porque era logo o início mesmo. Bem recente. Era bem recente, mas depois nas outras provas eu tive que ter todo cuidado, não se envolver em tombo, então eu tive que mudar minha estratégia de corrida. Mas foi, assim, maravilhoso. Atualmente sem equipe, Daniela já voltou aos treinos e tem presença garantida na 9 de julho de 2017. Sei que vai ser difícil chegar e ganhar. Quase impossível, só o milagre de Deus mesmo para fazer isso.
mas eu quero terminar a prova. Vou estar lá, vou prestigiar, não vou deixar de ir por estar mal. Eu vou lá, vou dar o meu melhor. Não vai ser o suficiente, mas eu vou. Joel, que correu ano passado pela Green Bike Piracicaba, esse ano representará a equipe Memorial Santos. Olha, a 9 de julho é uma corrida muito rápida. Então a equipe, não somente eu tenho que estar na minha melhor forma, como a equipe. Se sai um momento de fuga e às vezes não tem um atleta da minha equipe precisa ir à frente do pelotão, à frente do grupo, começar a revezar para pegar aquela fuga. Para que aquilo ou venha para uma chegada, ou alguém da minha equipe está na fuga. Então assim, a importância da equipe hoje ela é essencial. A família ainda é jovem, mas os campeões já são exemplos para outros que tentam a vida no ciclismo. A gente acaba sendo evidência, né? Aquela pessoa está em casa, às vezes vê um resultado, uma foto, nossa, que legal, mas eu já treinei com ele. Ou aquela pessoa está do seu lado, pô, que prazer treinar com você, né? E a gente se orgulha disso. Então, assim, aqueles que estão começando, não desistam dos seus sonhos, corram atrás. Se você quer pedalar, batalha, vai atrás. Não vai ser fácil, na vida nada é fácil. Nada como no esporte, a gente, às vezes, pô, aquela pessoa, mas eu não pedalo, mas minha vida não sei o que tem. Não desiste. A vida é que nem andar de bicicleta. Se você manter o equilíbrio, você vai conseguir. Infelizmente, a prefeitura tirou do roteiro alguns lugares maravilhosos de São Paulo, como o Obelisco, por exemplo. Pois é. Isso pode ser dor de cotovelo, porque a política de ciclismo era do Haddad, né? Sim. Então talvez esteja incomodando o atual prefeito e tal, aquela coisa de tudo sou eu sou demais. Não fui eu que tive essa iniciativa, então, porque o Haddad apoiou a prova nos 2 anos. Foi espetacular. A prefeitura deu total apoio para que a prova acontecesse. Então, e agora está sendo mais difícil. E outra coisa, é um boicote com o ciclista, claro, né? É um boicote com a população. Só espero que a Cracolândia itinerante do Dória não passe em frente ao percurso. Isso o percurso está excluído disso. Mas como a Cracolândia do Dória é itinerante, ela vai mudando de lugar, todo dia ela está em um lugar diferente. Espero que não seja incomodado. Não será, não. A gente vai cuidar disso, temos boa estrela, mas realmente se depender de apoio, de força... Nossa, o obelisco do Ibirapuera, onde estão os restos mortais de Casper Líbero e também de MMDC, né, do Martins Miragaia, Drauzio e do outro rapaz, os estudantes que morreram na Revolução de 32, que dá o nome à prova ciclística 9 de julho, o obelisco, que é um ponto maravilhoso da prova, foi retirado pela prefeitura, né, pela polícia militar. Então, poxa, o ciclista quer ir para um lugar... A Cracolândia ficou debaixo da estátua do Duque de Caxias, vai esperar o quê? Pois é. Ali no centro da cidade, ali na Avenida Rio Branco, vai esperar o quê? Bom, e sem falar que o ciclismo, em termos de mobilidade, é melhor, é saudável, né? Não polui, né? Não polui. Então, mais do que nunca, a prefeitura deveria realmente apoiar esse tipo de ação. Bom, temos um velódromo na USP que está fechado há quantos anos? A Renata falou? E as ciclovias. Aliás, se as ruas estão esburacadas, é bom dizer também que na cidade linda, entre aspas, também não faltam buracos nas ciclovias. Então, tome muito cuidado. Então, é muito importante você que fez a sua inscrição para a prova ciclística 9 de julho, que vai acontecer esse domingo. Vai ter transmissão aqui da Gazeta, do site gazetesportiva.com, vai ter os flashes na programação da TV Gazeta. Você efetive a sua inscrição, tá bom? Ou seja, pague o boleto, meu amigo, porque se você não pagar o boleto, depois você não vai poder pedalar, não vai poder fazer parte dessa grande festa, tá? O boleto são todos os custos operacionais que a gente tem para colocar a prova no ar, para rolar para você, tá certo? Então, tem que efetivar a inscrição hoje, tá bom? Porque depois amanhã já acabou o prazo, tá bom? Porque o pessoal vai lá, se inscreve, tem que pagar o boleto. Tá bom? Acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva. Tem a nossa página no Facebook que está bombando também, Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas pelo site da TV Gazeta, endereço tvgazeta.com.br. E tem o nosso Instagram também, que é maravilhoso, né, Rodrigão? Gazeta Esportiva. O clima de paz entre a torcida do Cruzeiro e os dirigentes parece ter chegado ao fim. Cerca de 100 torcedores estiveram na Toca da Raposa, pressionando alguns jogadores, o presidente do clube, Gilvande Pinho Tavares, e pedindo a saída do técnico Mano Menezes. A derrota de virada no clássico com o Atlético Mineiro pelo Brasileiro foi a gota d'água para a torcida do Cruzeiro. Na reapresentação da equipe celeste, um grupo de cruzeirenses protestou na frente da Toca da Raposa contra a diretoria e pediu a saída do técnico Mano Menezes.
Além da pressão externa, internamente os jogadores também foram cobrados por melhores resultados. Entendo que o torcedor está chateado e eu também estou muito chateado por tudo que vem acontecendo nesses 2 anos. E aí quando o torcedor imagina que esse ano, pelo plantel que foi feito, que as coisas vão melhorar e de repente o torcedor toma essa pancada, é natural que todo mundo está puto da cara. Então a cobrança foi diferente e a gente acredita que a postura vai ser diferente também. Os dirigentes também fizeram questão de bancar a permanência do treinador Mano Menezes. A gente encontra, né, no futebol brasileiro muitas dificuldades por vários clubes quando perdem seu treinador, né, de encontrar treinadores competentes, treinadores à altura. E entendemos que o Cruzeiro tem hoje um dos principais treinadores do Brasil e junto com ele, na união e com o trabalho, a gente busca virar essa chave e ter um resultado positivo. Também reputo o Mano como um dos treinadores realmente muito importantes. Ele era uma opção até do São Paulo, né? Se não desse certo com o Dorival, eles iriam para cima do Mano Menezes. E há essa pressão muito grande que não deve ser levada em conta. A pressão do torcedor uniformizado não significa nada. Sabe-se lá se eles não estão levando dinheiro, se não tem esquema de oposição, ou seja, não é jeito para ser levado a sério. Não, e aí você tem mais que aplaudir realmente a postura, né, da diretoria do clube, que banca o Mano Menezes, é técnico competente. Até o comecinho do trabalho, no começo do ano, o Cruzeiro ficou invicto há tanto tempo, foi perder para o São Paulo, não foi? Talvez o Mano não tenha assinado algum livro de ouro. A diretoria bancou o Mano, falou que o Mano continua, que ele é um técnico competente, vai trocar o Mano agora para quê? Vai colocar por quem, né? Por quem? Pois é. O Dorival já está. Já pegaram o Dorival. Não tem jeito. Então tá complicado. Na Bolívia, o Atlético Mineiro encara o Jorge Wilstermann, ou Wilstermann, como gosta de dizer o mestre Alberto Helena Júnior, que teve um grande desempenho em casa na primeira fase, dono da melhor campanha aí nessa primeira fase. O Galo sabe da força do adversário como mandante. Espero que a gente faça uma partida segura, madura, né, com inteligência, que a gente saiba o momento certo, né, de impor velocidade, o momento certo de ter a bola, de contra-atacar e de propor o jogo. Aqueles que se credenciaram para estar nessa fase da competição eliminatória é porque fizeram jus, né? Nosso adversário venceu os seus jogos em casa, né? Forte dentro dos seus domínios, né? E a gente tem sido forte fora de casa também. Isso nos dá confiança de fazer um grande jogo. Agora o time deles, Robinho, tem jogado melhor fora de casa do que aqui, né? De repente é uma oportunidade de fazer o resultado para não ser surpreendido também. É o que a gente quer, né? Que eu falei antes, a gente quer voltar com um bom resultado. Sabemos da dificuldade que eu falei, gramado, torcida, enfim. Acho que o Galo vem preparado, sabendo que para ser campeão da Libertadores tem que enfrentar todas essas dificuldades. É verdade, e o Roger também foi outro treinador que foi muito pressionado e ele explicou várias vezes que o rendimento estava abaixo da expectativa, até porque o Atlético Mineiro não tinha tempo de treinar. Quarta, domingo, contusões, você não recupera jogador e você não consegue chegar à plenitude. Ainda assim o time deu uma melhorada, subiu no Campeonato Brasileiro e tem aí na Libertadores, no mata-mata, a possibilidade também de passar de fase. Eu digo passar de fase, é claro, é jogo de ida, mas de repente um bom resultado conquistado na Bolívia. O Wilstermann. O Wilstermann. Ele, quem não se lembra, criou problemas para o Palmeiras aqui em São Paulo. Criou problemas para o Palmeiras aqui em São Paulo. Então não é acho que enfiou 6 no Penharol na primeira fase. 6-2. Quer dizer, não é um time bobo, não. Não pense que será um jogo fácil para o Atlético Mineiro. Né? Não vai ser uma babinha. Pela Copa Sul-Americana, o Flamengo visita o Palestino do Chile, clube responsável por um dos maiores vexames dos últimos tempos do rubro-negro. A pequena equipe chilena foi a responsável por tirar o Mengão da competição no ano passado. O técnico Zé Ricardo falou sobre o confronto. O Flamengo acertou os últimos detalhes para a estreia na segunda fase da Copa Sul-Americana, hoje à noite diante do Palestino. Autores dos gols na vitória sobre o São Paulo, Guerreiro e Diego não viajaram para o Chile. Rodolfo, Trauco, Pará e Márcio Araújo também foram poupados. Quando a gente deixa os atletas lá no Rio é para a gente ter aqueles que estão aqui 100% da sua condição física, com o tanque cheio, porque a gente sabe que a característica do futebol chileno é de jogo de muita velocidade, muita intensidade. Eu acho que eles não perdem essa característica não e certamente vai ser um jogo bem difícil.
O Flamengo tem um elenco legal, mas o Zé Ricardo optou por jogar praticamente com o time reserva e uma equipe que já eliminou o Flamengo uma vez. Ser eliminado pelo Palestino, caso venha acontecer de novo, é uma coisa complicada, porque é o Flamengo. Então, embora a Sul-Americana... É porque ele quer poupar por causa do clássico do final de semana e tal. Eu não faria isso, embora acho que o Flamengo, mesmo com a reserveira, tem a condição de ganhar esse jogo. Ele é melhor. Mas eu não arriscaria não, viu? Ainda mais com um time que já eliminou o Flamengo, eu não faria isso. Bom, daqui a pouquinho o Palmeiras terá que encarar o caldeirão do Barcelona de Guayaquil. O Verdão vai ter um desfalque importante para a partida, como a gente já disse aqui, o Celso Cardoso adiantou. O Meia Guerra está a caminho do Brasil porque o filhinho dele, o Asael, de 3 aninhos, sofreu um acidente doméstico. Ele se afogou na piscina da casa do jogador durante uma festa de aniversário da esposa dele. O menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, está internado no Hospital Albert Einstein. Em um comunicado, o Palmeiras informou que o Guerra não entrará em campo essa noite no Equador, está voltando para casa, né? E também, de acordo com o clube, a situação do menino é estável. O hospital ainda não divulgou nenhum boletim médico oficial até agora. Mas, assim, estamos aqui todos numa corrente de oração, torcendo muito para que o Asael se recupere o mais breve possível. Para ter uma ideia do impacto disso, até o Corinthians emitiu, todos os times, vários times. Emitiu uma mensagem dando apoio ao Guerra. Tem que voltar mesmo. Imagina com que cabeça ele vai jogar. Né? Não tem como. Isso aí é uma coisa muito complicada. Houve desleixos. Não, gente, isso aí acontece muito rápido. São questão de segundos. Assim. Assim, só para lembrar 2 pessoas que tiveram esse tipo de problema, e infelizmente com morte. A Vanderleia perdeu um filho, a grande cantora Vanderleia. O Marinho, que então era o maior ponta do Brasil, que jogava no Bangu, estava no auge da carreira, perdeu um filho. A Vanderleia conseguiu, depois de algum tempo, se levantar, que foi uma depressão terrível. O Marinho não. O Marinho nunca mais se levantou, caiu em bebida e tal. É uma coisa. Porque o Marinho estava dando uma entrevista, imagina. O filho no colo. De repente o menininho sumiu. Quando olhou, o menino estava morto dentro da piscina. Isso muito complicado. É muito rápido. Então, é muito rápido, gente. Inclusive, tem um vídeo que eu estava comentando com o Celso antes, de uma criança que está no prédio, está no rasinho no prédio, tem um pai aqui brincando com uma outra criança, e a criança anda, cai no fundo da piscina e fica lá por 1 minuto, 1 minuto e meio, até que para de se debater, e pessoas passando e não vêm. As pessoas, porque a criança afunda. É muito complicado. E a pessoa não vê. Então, assim, todo mundo que tem criança em casa, pelo amor de Deus, piscina tem que ter grade, nossa senhora, tem que ter muito cuidado, tem que ter atenção o tempo todo. Criança tem que ter atenção o tempo todo. Claro. O tempo todo. Vamos orar para que ele fique bem, ele vai ficar bem. Sem a presença de palmeirenses no estádio, a promessa é de casa cheia para apoiar a equipe equatoriana. Ontem o Verdão fez o reconhecimento do gramado do estádio. Ontem à noite, o Palmeiras fez um trabalho de reconhecimento do gramado no Estádio Monumental de Guayaquil, palco do jogo de daqui a pouco contra o Barcelona do Equador, pelas 8ª de final da Libertadores da América. Os comandados de Cuca afirmam que jogam pela vitória, mas o empate fora de casa também é considerado um bom resultado. O Palmeiras, tanto jogando em casa como fora, sempre busca a vitória, né? Mas você tendo a possibilidade de decidir o segundo jogo em casa, você jogando o primeiro e saindo com empate não é um mau resultado. Palmeiras deve ser escalado com Fernando Praz no gol. Mike na lateral direita, Mina e Edu Dracena compõem a dupla de zaga, com Juninho na lateral esquerda. O meio de campo deve ter Thiago Santos, Bruno Henrique e Tietê. No ataque, Dudu, Roger Guedes e William. Sobre o adversário de daqui a pouco, o time brasileiro sabe o que vai encarar. E é um time que é técnico, né? E que tem jogadores rápidos na frente e sem sombra de dúvida, por jogar o primeiro jogo em casa, vão pressionar, vão tentar o gol de todas as formas, e a gente tem que estar preparado para isso. O experiente Zé Roberto completa 43 anos amanhã e já escolheu o presente. Eu acho que o maior presente, com certeza, seria voltar para casa com a vitória, né? Um bom resultado. Eu acho que esse presente viria num bom momento, onde eu chego aos meus 43 anos
com muita saúde. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo que muitas das vezes a idade tem pego muita gente de surpresa, né? Eu sou um cara que fui abençoado por Deus e eu sou muito grato a Ele. Mas é bom a gente deixar claro, Flávio, o Zé Roberto é um religioso e tal, mas não é só Deus, com todo respeito à religião. O fato de ter jogado na Europa, onde o calendário é racional, se você pegar todos os jogadores que atuaram na Europa e depois vieram para o Brasil, a longevidade ela é incomparável. Só para dar uns exemplos, Zé Roberto, Valdo, lembra do Valdo? Mauro Galvão, o próprio Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos, né? Com 40 anos. Então é algo para se pensar. O Ronaldo, com toda a dificuldade, todo esbagaçado, ele conseguiu fazer sucesso. Conseguiu fazer sucesso ainda. Então, na verdade, não senão você se atribui ao divino, né? A uma coisa especial, mas não é, tem base na ciência. Então, os jogadores que atuam só no Brasil, eles não conseguem ir muito além dos 35, porque não dá. É jogo quarta, domingo, não tem pré-temporada, o time volta das férias, tendo uma semana já vai pro jogo. Não dá tempo de você fazer um trabalho fisiológico, né, para que o jogador possa suportar. Veja só, não é segredo para ninguém que esporte faz bem para a saúde, mas o esporte dentro dos seus limites. O futebol é alto rendimento, não faz bem para a saúde, porque ele leva o organismo ao extremo. Então pega os ex-jogadores depois, como é que ficam, cheios de dores, sequelas e tudo mais. Quase todos têm deficiência física, quase todos. Claro. Aliás, o Celso, tem uma outra coisa que tudo dentro do que você falou, acrescentando, com esse calendário maluco que não dá tempo de nada e com o grau de cobrança que existe, o lado psicológico pesa muito. Sim. O estresse é uma coisa assim que arrebenta com o cara, né? É muito difícil. O Muricy várias vezes falava que aqui no Brasil você não comemora a vitória, você sente alívio, né? Então é uma coisa pesada. Então você não comemora, realmente é complicado. Complicado. Sobre o jogo, Palmeiras vai... Eu até concordo com o Flávio, né, do ponto de vista prático, até no começo do programa, eu destaquei que talvez os jogadores do Palmeiras possam sentir o que aconteceu com o Guerra, né? Isso há um abalo emocional, até porque tem outros pais no elenco, pais de crianças, e que acaba fazendo a projeção e toca. Eu tô aqui tocado com o que aconteceu com o Guerra, sinceramente. Lógico. Coração apertado. Então, isso pode mexer com o emocional dos jogadores do Palmeiras. E em condições normais, até que o Palmeiras tem boa chance de conseguir vitória. O campo é grande, bom. Com relação a campo, acho que capacidade para 70, 80 mil pessoas, deve estar lotado. Não, acho que totalmente não. Fala-se em 60 mil, que é um grande público. Sim. Mas dá para... O Palmeiras suporta bem isso. Claro. O Palmeiras é o Palmeiras, né? Não tem grandes problemas. Não ter torcida uniformizada do Palmeiras é ótimo. É uma questão de higiene, até fica melhor ainda. E o Barcelona já foi até finalista de Libertadores, né? Disputou uma final com o Vasco também, é um time que tem uma certa tradição. Aliás, falando de Barcelona, a gente não deu hoje que o Messi renovou com o Barcelona? E agora a cláusula dele é bom até 2021, pelo que eu me lembre, e acho que é R$1 bilhão a multa rescisória do Esquece, né? Messi. Ou seja, ele vai encerrar a carreira lá, né? Vai. Na base da superação, por causa do excesso de jogos que vem disputando, o Atlético Paranaense aposta no mando de campo e na pressão que o torcedor vai fazer no estádio Dorival Brito para vencer o Santos e conquistar uma boa vantagem no confronto de volta pelas oitavas de final. Furacão continua a maratona de jogos por 3 competições diferentes daqui a pouco, quando enfrenta o Santos às 7h15 na Arena da Baixada, pela Taça Libertadores. É hora de novamente os jogadores do Atlético Paranaense mudarem a chave para a disputa de outro campeonato. Terceira vez que nós mudamos a chave em uma semana. A gente pegou uma sequência de 3 jogos em competições diferentes. Esse é um jogo diferente, é um mata-mata. É uma disputa um pouco diferente do que a do Campeonato Brasileiro e uma disputa que o Atlético espera muito. Mesmo após perder por 1-0 para o Sport na última rodada do Brasileirão, o técnico Eduardo Batista garante que seus comandados não precisam de nenhuma motivação extra para encarar o começo das oitavas de final do principal torneio continental.
E a gente só ajustar a equipe, né? Ele não se preocupa nem muito em motivação, deixar a parte tática, a motivação já está no ar, já acabou o jogo lá em Recife, já começamos a falar, começamos a estudar o Santos mais uma vez para poder fazer um grande jogo e tentar levar um placar bom lá para Santos. O rubro-negro paranaense conta com o retorno de Jonathan, Thiago Heleno, Sid Clay, Otávio e Nicão. Mas o zagueiro Wanderson cumpre suspensão após ser expulso contra a Universidade Católica. No Santos, o técnico Levir Coupe falou do atual momento da equipe na temporada e também da expectativa para o jogo contra o Furacão. Veja com Osmar Garrafa. Com um empate no último final de semana contra o Atlético Goianiense em Goiânia, o Santos completou 3 partidas sem nenhuma vitória. E o diagnóstico para esse momento é simples. O torcedor do Santos ainda vacila um pouco para dizer o time titular. E assim é com a maioria dos clubes brasileiros. Eu conheço poucas escalações dos times que jogam. Toda semana tem estudo que foi ver quem vai jogar, 3 que saíram, 4 que ficaram, 5 contratados. Assim, essa é a nossa vida. Então a gente sofre porque não tem continuidade. Fica a cada jogo há uma expectativa de mudança e de um bom resultado. A chance para voltar a vencer será nessa quarta-feira pela Libertadores, onde a equipe enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. O jogo de hoje é fora de casa, mas o Peixe não vai enfrentar a pressão da Arena do Furacão, pois a partida está confirmada para a Vila Capanema. O estádio do Atlético será palco para a seleção brasileira de vôlei, que disputa a final da Liga Mundial. Sem dúvida eles têm um aproveitamento muito bom no estádio, mas jogam em casa, né? E o Santos, na Libertadores, a partir desse momento, não dá para escolher casa ou fora, você tem que ter desempenho. Independente das dificuldades, você tem que ter desempenho. Isso vai acontecer. Vai ser um jogo muito pesado, mas o time do Santos tem capacidade, sim, para competir e vencer a partida fora de casa também. Apenas complementando, Michele, o Santos não terá grandes novidades para a partida dessa noite. O Caju está vetado pelo departamento médico, fica de fora. Com isso, o Giamota aparece pela lateral esquerda, ele retorna ao setor, não enfrentou o Atlético Goianiense no último final de semana e vale lembrar que o Vitor Bueno não será nem relacionado porque ele só volta às atividades na próxima temporada. O jogador teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e vai ficar em recuperação até o final de 2017. Do CT Rei Pelé, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Flávio, é outro campeonato, né? Não dá para considerar muito o brasileiro, o Atlético que não está bem no campeonato brasileiro. Não, né? O Santos até está bem classificado, mas não está jogando nada. Nossa Senhora. E não terá de novo o Ricardo Oliveira. Aninho bravo do Ricardo Oliveira. Pois é. Nossa, ai, coitado, né? Está com muito problema. É difícil para o Santos. O Santos não está jogando. Quando o Eduardo Batista assumiu o Atlético, o time deu uma mexida, melhorou. Não aconteceu isso com o Levir no Santos. O Santos está... Mas você acha que é o quê? Um problema do elenco? É difícil detectar esse tipo de coisa à distância, né? O Santos esse ano não jogou bola. E assim, às vezes você troca o treinador e a coisa muda, você vê, você sente. Mas eu não tô. O Santos, inclusive, mudou o jeito de jogar. Hoje é um time mais passivo. Era um time tão com futebol bonito, alegre, não, né? Então, esse ano não. É um time passivo, né? Assim, o que eu consigo identificar é que o sucesso do Santos passava muito por 3 jogadores. Lucas Lima, Ricardo Oliveira. O Lucas Lima, que em boa fase ele faz a diferença, isso não se discute. Na organização, na chegada, ele é a mola propulsora. O Ricardo Oliveira, matador, que o Santos chegou fazendo muitos gols e tem a liderança e tudo mais. E o Renato, que era um jogador, que sempre foi um jogador muito seguro atrás e com uma boa saída de jogo. Os 3 não estão bem, quase não conseguiram jogar. O Renato ficou um tempo machucado, o próprio Lucas Lima caiu, o Thiago Maia. O time não está legal, não está bem. Difícil detectar. É isso, não dá para saber. Mas que não está legal, não está. Não é uma coisa que você fala. Em outra época você fala, o Santos vai para cima. Então, hoje eu não sei. Esse talvez seja o duelo mais igual da Libertadores nessa fase. É impressionantemente igual. E nessa partida agora, no Paraná, o favorito é o Atlético.
Isso não se discute. Até pelo retrospecto. Alguém falou assim, mas o Santos foi jogar no Campeonato Brasileiro e venceu por 2-0 lá. Verdade. Acho que era até o Elano, o técnico. Mas jogando muito mal. Fechadinho e conseguiu achar 2 gols. Nada demais. O Corinthians aproveita a semana para se preparar para a rodada do final de semana do Brasileirão e hoje teve cria do Terrão se despedindo rumo à Europa. Veja com Adriano Dolfi. Com a semana cheia para treinamentos, o técnico Fábio Carille terá que fazer alguns ajustes na equipe para o duelo com a Ponte Preta sábado na Arena em Itaquera. A boa notícia será a volta do atacante Romero. Enquanto isso, o lateral Fagner, suspenso, pode dar lugar a Paulo Roberto ou Léo Príncipe, com grande chance do segundo ser escalado no time titular. Uma equipe com poucas mudanças no time titular nesta temporada e apenas um atleta vendido na janela de transferências. Para o goleiro Cássio, que viveu de perto o desmanche nas temporadas 2015 e 2016, a manutenção do elenco é essencial para a equipe atingir o sucesso. Acho que se tu almeja buscar títulos, conquistas, está sempre brigando por títulos, acho que é fundamental manter. É fundamental a gente ter uma base, manter jogadores. Agora pode ser inevitável às vezes sair 1 ou 2 jogadores, mas se a gente conseguir manter todos os jogadores o maior tempo possível aqui, aí seria muito legal. Também a gente tem que entender também que o clube também precisa, na parte financeira também é importante para cumprir com as suas obrigações, mas a gente espera que possa ficar todos os jogadores até o final da temporada. A prioridade é não perder os atletas do sistema defensivo. Em 41 jogos na temporada, o Timão sofreu apenas 22 gols. No Brasileiro, sofreu apenas 5 em 11 partidas. Números que enchem de confiança e orgulho o goleiro Cássio, que não leva gols há 457 minutos. Legal, né, de ficar sabendo esses números, mas eu devo muito a isso, a meu time, a meus companheiros de trabalho. Acho que o treinamento que a gente vem tendo diariamente, acho que sozinho você não chega a lugar nenhum. Acho que muitas vezes a bola não chega no meu gol porque a gente tem uma defesa bem postada, tem um time que é comprometido a ajudar na parte defensiva. Então eu acho que é total mérito da equipe. E sobre seleção, acho que eu fazendo meu trabalho aqui no Corinthians, me dedicando, sendo regular aqui, as minhas chances para chegar a uma seleção aumentam. Na última terça, Cássio comemorou os 5 anos da conquista da Copa Libertadores. E neste sábado, ele e a Fiel irão reencontrar um personagem importante daquele título, Emerson Sheik, agora atacante da Macaca. Foi um cara que sempre se entregou muito ao time do Corinthians, sempre foi um cara dedicado. A gente via, entrava em campo e fazia sempre o melhor, na maneira que ele podia naquele momento. E é um jogador, hoje é um jogador mais experiente, mas é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado, é um jogador que tem um chute muito bom, um jogador que se movimenta e tem total certeza que vai querer fazer seu melhor para ajudar a Ponte Preta. Bom, aí o Corinthians que, nessa história de falar do calendário, né? Sábado, domingo, quinta, domingo, enfim. Teve aí uma semaninha. Uma semana boa. Sim, uma semaninha. Mas aí a macaquinha também, né? Perdeu, né? Por quê? Porque ele perdeu a Copa do Brasil. Perdeu a Copa do Brasil. Que é uma lástima, né? Verdade. E não está na Libertadores. Ou seja, você só tem um bom calendário se você tiver em algum momento vacilado em alguma competição. O Corinthians foi eliminado pelo Internacional. Então, nos pênaltis em casa. Que está com dificuldade até na Série B. Então, quer dizer, a falha daquele momento acabou ajudando o calendário, que vai ajudar na Copa do Brasil. Mas é uma lástima, né? Tinha que ter um calendário pensado e não contar com uma eventual dificuldade de um time ou de outro. Por outro lado, diante das circunstâncias, com a campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode focar toda a sua atenção no Campeonato Brasileiro e, com todo respeito à sua macaquinha, né? Mas o Corinthians... Não é jogo da Ponte, não. Oi? Não é jogo da Ponte, não. Não é jogo da Ponte, não, né? O importante é ganhar do Avaí, ganhar do Sport. Ela tem que jogar o campeonato dela. Se ela ganhar do Corinthians, ok, mas não é esse o projeto. Projeto de jogo da Ponte. Ela tem que fazer 46 pontos e jogar com os times do nível dela. O Corinthians está disputando outro campeonato. O Corinthians está disputando o título. A Ponte, não. Ponte, empatar, ótimo. Só não quero que roubem, né? Que aí irrita, que toda hora tem aquele pequeno engano e tal. E é sempre contra a Ponte quando joga contra o Corinthians. E dessa vez quem pode reclamar da arbitragem é o Corinthians. Tudo bem, teve até um pênalti não existiu contra o Botafogo, que errou. Mas imagina se o árbitro não tivesse errado lá naquele jogo com o Curitiba. Hoje o Corinthians teria
31 pontos. 31 pontos. É uma campanha surreal, não existe E isso. com relação ao Léo Jabbar, nossa, bom para todo mundo, hein? Claro. Ele vai arrumar a vidinha da família dele, o Corinthians fez um grande negócio. Vai para uma vitrine. E ele não teria como jogar. Então, Claro. quer dizer, ótimo. Esse é o tipo de negócio bom para todo mundo. Exato. E a Europa vai fazer muito bem para ele. Mesmo na Rússia, porque você aprende a se adaptar, a ter mais... Que não é uma Europa. Mas vira ali Mas é uma Nossa, vitrine. já está, de repente, uma dessas disputa uma Champions. Claro. Perfeito. Né? Magrão, não ouvi nada do que você falou hoje pra mim durante o programa todo. Ele falou que deu 48% pro Foi Palmeiras. maravilhoso, mas o Gamberini e a Estela estão escutando tudo. Magrão, mas foi tudo bem, né? Chegamos ao fim do programa com muito sucesso, ótima audiência. Fim da enquete do site Gazeta Esportiva foi 48% Palmeiras, é isso? Isso, Palmeiras vai sair na frente. Isso, exatamente. A gente se encontra a seguir no Jornal da Gazeta. Até amanhã, Celso Cardoso. amanhã. E até domingo no Mesa Redonda, Flávio. Tchau. Beijo, tchau.